Livro Na Próxima Dimensão, Dr. Inácio Ferreira e Carlos Bacelli, capítulo 8. Inúmeras caravanas e representações continuavam chegando, formando extensas filas que se postavam paralelas às filas organizadas pelos nossos irmãos encarnados, a comparecerem ao velório para render a Chico Xavier merecidas homenagens. Dezenas e dezenas de jovens, coordenados por Augusto César e Jair Presente, dentre outros, formavam grupos especiais que vinham recebê-lo no limiar da nova vida. Gratos por ter sido ele o seu instrumento de consolo aos familiares na terra quando se viram compelidos à desencarnação. A tarefa de Chico Xavier, explicou Odilon emocionado, não tem fronteiras. Raras vezes a espiritualidade conseguiu tamanho êxito no campo do intercâmbio mediúnico. No entanto, a força que o sustentava nas dificuldades vinha de cima, pois caso contrário teria sucumbido às pressões daqueles que, encarnados e desencarnados, se opõem ao Evangelho. Chico, por assim dizer, ocultou-se espiritualmente em um corpo franzino e deu início ao seu trabalho, sem que praticamente ninguém lhe desse crédito. Quando as trevas o perceberam, ele já havia atravessado a faixa dos 20 de idade e em franco labor, tendo pronto o Parnasso de Além Túmulo, a obra inicial de sua profícua e excelente atividade psicográfica. Dr. Odilon, adiantou-se Paulino, perdoe-me talvez a inoportunidade da pergunta. O senhor crê que Chico Xavier seja a reencarnação de Allan Kardec? Não somente creio, Paulino, como tenho elementos para afirmar que ele o é, respondeu o mentor corajosamente. Os que se dedicarem a estudar o assunto, compulsando principalmente a correspondência particular de um e de outro, perceberão tratar-se do mesmo espírito. É uma questão que, infelizmente, ainda há de suscitar muita polêmica entre os espíritas, que mourejam na carne, mas, para determinado segmento espiritual, no qual eu me incluo, isto é ponto pacífico. São notáveis as coincidências, entre aspas, ou os pontos de contato entre as duas personalidades, inclusive na semelhança física. Alegam alguns, porém, que o codificador era dono de uma personalidade austera, altiva, quando a de nosso Chico Xavier é de característica branda, passiva. Os que assim se referem não tiveram, evidentemente, oportunidade de privar com o primeiro nem com o segundo. Ambos eram austeros e brandos, quando a brandura ou a austeridade se faziam necessárias. É claro que a tarefa que Chico Xavier desdobrou no começo do século passado se deu em condições um tanto diversas da que cumpriu com a identidade de Allan Kardec. O meio não deixa de exercer certa influência sobre a individualidade, constrangendo-a a adaptar-se às novas condições. Uma rosa no Brasil será uma rosa, por exemplo. No Japão, no entanto, as diferenças climáticas são passíveis de alterar-lhe as características, tanto no que se refere à coloração quanto ao perfume. O espírito é sempre o mesmo, de uma vida para outra. Todavia, não há para ele como livrar-se totalmente da carga genética que o transfigura, mas não desfigura. Aparteando o nosso Lilito Chaves, considerou: você tem razão, Odilon.
Às vezes, na condição de espíritas, esperávamos de Chico Xavier atitudes de maior pulso. O companheiro sorriu e respondeu: Lilito, entendo o alcance de sua colocação, mas convenhamos, se o nosso Chico tivesse sido mais direto em determinadas ocasiões ou adotado uma postura mais enérgica, mormente com aqueles que procuravam com ele uma convivência mais estreita, agora, ao invés de admirá-lo como vencedor, estaríamos a lamentá-lo. O que o fez grande foi justamente a sua capacidade de tolerar, de caminhar a segunda milha a que o Senhor nos conclama, que nós não estamos dispostos a caminhar com os amigos e muito menos com nossos desafetos. Kardec, se era firme na defesa da doutrina através de seus escritos e pronunciamentos, no trato pessoal era doce e afável, tendo com Madame Gabi, a esposa, um relacionamento que ia além dos limites do casamento, conforme ainda se concebe em nossa sociedade. Mais que marido e mulher, os dois eram qual irmãos, e sendo mais velha do que ele 9 anos, ela sentia por Rivail o amor que uma mãe sente pelo filho. Antes que Allan Kardec fosse chamado a encetar a obra da codificação, o casal havia renunciado a qualquer tipo de convivência mais íntima na esfera sexual, para devotar-se aos valores do espírito. E tanto é assim que ambos não geraram herdeiros diretos. Portanto, a vontade do Senhor lhes reservava mais alta distinção. Os filhos de Allan Kardec são os filhos da fé raciocinada, que se multiplicam na família humana. Neste interim, aproximando-se de nós a querida Antusa, médium, de cura que cumprira de maneira exemplar a sua tarefa, após nos termos carinhosamente abraçado, Odilon solicitou que a respeitável irmã opinasse sobre o assunto que nos ocupava a atenção. Sim, Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec, disse convicta. Eu sempre o soube, mas dentro da prova da mudez que me assinalava os dias, nunca pude me expressar com clareza. Não polemizo com os confrades valorosos que pensam diferente. No entanto, no meu caso, possuidora na terra da mediunidade de clarividência, várias vezes pude constatar a autenticidade do fato. A minha retina espiritual, Chico se transfigurava e em seu lugar surgia a simpática figura do codificador. Também, muitas vezes, em estado de desdobramento, nos instantes em que me era possível deixar o corpo e visitá-lo, eu o encontrava na personalidade marcante de Allan Kardec. A camuflagem espiritual era quase perfeita. É inegável que a obra de um é o complemento da outra. A mesma linha de pensamento, a mesma terminologia e a mesma luz. Atrevi-me a considerar por minha vez. Com a invasão da França, quando da Segunda Guerra e as mudanças sociais a que o país posteriormente se submeteu, a árvore simbólica do cristianismo restaurado consolidou seu transplante no Brasil. Seria natural que o promicultor a tivesse acompanhado. Digo-lhes que, nos meus tempos de sanatório, até os obsessores sabiam que Chico era a reencarnação de Allan Kardec. Inclusive, um grande amigo nosso, aliás, o único amigo padre que tive na vida, Sebastião Carmelita, sabia ser este mesmo por revelação mediúnica que o Chico lhe fizera. O bispo inquisidor que ordenara a incineração dos livros de Allan Kardec em praça pública na cidade de Barcelona. Certa feita, visitando-nos no hospital psiquiátrico sob a nossa direção, Chico confrontou-se com o espírito Tomás de Torquemada, episódio que tive oportunidade de narrar acanhadamente em meu livro
sob as cinzas do tempo, lembrando-me de outros testemunhos. Após pequena pausa, acrescentei: a Modesta, que incorporava o espírito Gabriel Delany e, por vezes, nos ensejava ouvir a palavra de Leon Denis, não escondia a convicção de que o codificador estava reencarnado e convivendo conosco em Uberaba. Gabriel Delany, por intermédio de sua faculdade falante, disse-me com clareza, logo após a mudança de Chico, de Pedro Leopoldo para Uberaba, que Allan Kardec se transferira de domicílio e que, por este motivo, eles estavam se transferindo também. É evidente que, quando obtínhamos um comunicado dessa natureza, os espíritos nos solicitavam o máximo de sigilo e, por este motivo, não tornávamos pública a revelação. Além do mais, não tínhamos provas cabais para oferecer aos tomés do Espiritismo, o que, negando-se a enxergar com os olhos da razão, querem ver com os olhos físicos o que depois pedem para tocar com as mãos.